Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal pessoal de quem vos fala, Bruno Mazzoni. Vamos lá, esse vídeo semanal praxe do canal, vamos falar sobre o dólar. Nesse momento, DXY na telinha, e as principais pautas do vídeo serão as seguintes, pessoal. DXY, depois nós vamos para o nosso dólar futuro consolidado e o asterisco do contrato X, também no mensal, a partir do momento que tem um pouquinho de liquidez, talvez estruturas de preço, para eu fazer alguns comentários aqui sobre, tá? Então, bem importante, esses 4 principais preços para o IDOX 23, tá? E aí nós vamos comentar um pouquinho sobre ciclo de política monetária, principalmente, e terminamos com os pontos, tá certo? Então, o dolinha hoje, pessoal, serão essas pautas, tomara que eu não me estenda muito, para vocês aí ficarem mais focados nos ponticos, certo? Sem mais delongas, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Bruno Mazzoni, é ele quem vos fala, sou analista CNPI técnico, comecei esse novo projeto, então se vocês conseguirem convidar amigos e amigas para se inscrever aqui no canal, sempre muito grato, pessoal, todos os finais de semana eu posto vídeo aqui para vocês, tá? Vamos lá, feito isso, a gente vai direto porque interessa. DXY, pessoal, então ele marca a semana pegando aqui, graças ao bom pai, né? Um primeiro alvo, 106,806, e teve, sim, um certo, não digo sell-off, mas um pouco de resistência ali. Eu que estou mirando, pessoal, para quem se pergunta e me assiste, eu estou de olho neste candle aqui. Então, o que o DXY, o que é relevante no DXY para mim, pessoal? Vou pôr em vermelho, fraquinho. É este candle aqui. Tá? Este candle para o dólar, DXY, é o candle que mais bagunçou quem tem dinheiro. Tá? Grande investido, aportado. Aqui mudou muito, mas muito o cenário. Tá? Então faz sentido para mim, até olhando para o macro atual, com o dólar ganhando força, a economia americana mais resiliente do que a europeia, a China ainda não tendo um grande protagonismo, commodities, de certa maneira, se aquecendo muito mais pela ponta da oferta, no caso do petróleo, do que pela demanda, e no minério, muita especulação, não temos grandiosos dados ali de crescimento, e ainda inflação não sendo muito doce no mundo inteiro, faz sentido o dólar se valorizar, legal, e é justamente neste candle aqui, que mora todo o smart money, vamos assim dizer, ou as Fibonacci, as médias, os high-lows, tudo que eu poderia colocar aí de análise técnica, eu olho para este candle, é o que mais me chama a atenção, tá? Então por isso que eu vou dizer o meu cenário. Sim, batemos em uma resistência importante. 106,806. Temos feriado chinês. Hoje, sábado, dia 30, tem dados dos PMIs, principalmente o caixinha industrial. Vamos ficar de olho. Se vier forte, hoje, sábado, dia 30, maravilha. A gente tende a ter a semana que vem, da segunda até a sexta, de dólar fraco. Ou pelo menos estável, sem encher muito o saco, tá? A agenda política pode ali formar um dia ou outro de volatilidade, mas a gente tende a ter dólar estável mundo afora. Se China reportar bom PMI, e lá vai entrar em feriadão na semana, e a gente só vai ter payroll na sexta. Então, dado mais importante para o dólar, payroll. Tá. Bom, se confirmar um bom PMI da China, pessoal, a gente deve ter um fôlego maior para os emergentes. Tá. E aí esse dólar tem na semana, pelo menos, pessoal, até os 105,896 para ceder. Em um mundo perfeito, tá, ele pode ceder até a faixa do 103 aqui, a bolinha azul. Ok? Tem tudo para ceder até lá? Não. Vai depender dos PMI chineses, tá, e do payroll de sexta-feira. Então é muito pouco tempo para muita volatilidade. Por isso que, para a semana, eu vou colocar ali um asterisco bem grande para você vendedor no nosso dólar, caso o DXY ceda para os 105,896. Tome cuidado a partir dali. Você mais otimista, ele pode vir aqui para a máxima do mês passado, que vai ser o retrasado agora, algo em torno de 104,500 ali. Tá? Então seria um cenário mais comum de acontecer. DXY lateralizar até o payroll sair. Um cenário muito favorável, China voando e os PMIs de hoje sendo muito atraentes, e um cenário aí já caixinhos super dourados, né? Seriam essa queda aqui até os 103. Legal? Bom, esses são cenários positivos, mas eu já coloco ali o 105,896 como o meu ponto para se
diminuir a intensidade de vendas do nosso dólar. Não tem porquê ali você ficar, né, apostando contra esse cara. Pelo menos até o payroll. Tome muito cuidado. E se dados vierem fracos da China, pessoal, a gente deve no máximo chegar, tá, no 105.896, que foi resistência durante um bom período, em 2 meses específicos aqui. Deve ser suporte, caso China não tenha protagonismo na semana que vem, por causa do feriado 1 e dos dados industriais 2. E aí, pessoal, a gente infelizmente deve ver o DXY navegar para o corpo desse mês onde nós tivemos a maior ineficiência de mercado, né? Foi um mês de super volatilidade para o dólar. Então muita gente aqui deve estar travado nessas faixas, querendo ali sair fora ou pelo menos tentando pegar no 0 a 0. Tá? Então é importante aqui o 107.715, tá? 108.258, 108.625. Tá? É a grande região onde aí sim, pessoal, eu estaria mais com o copo cheio para o nosso dólar, principalmente se o Roberto Campos de fato não cortar muito juros, como a Faria Lima já está precificando, né? Vai ficar um juros mais alto aí por causa do Fed Funds. Tá? Então esse cenário para o DXY, pessoal, nos coloca para a semana que vem, tá? A depender de China hoje, sábado, vamos olhar para o PMI, tá? E semana que vem, sinceramente, pessoal, é sexta-feira o dia do pega para capar, tá? Que é o payroll. Beleza? Porque PCI veio muito bom, na minha opinião, e mesmo assim o mercado não cedeu o tanto que eu esperava. Portanto, tome cuidado. Se China frustrar no PMI, a gente pode ter o dólar mais forte, esse forte entre 106.806 e 105.896, ou 1.000 pontinhos aí para o dólar, até sexta-feira ele ganhar essa tendência, tá para cima, 107.715, para baixo, região azulzinha aqui lá no 104, mas principalmente no 103, pessoal. Bacana? Então a depender aí de China hoje, payroll a sexta. Nosso dólar, pessoal, ele tem aqui o 50.85, então eu errei aqui, né? Não parou no 50.24, muito pelo contrário, muito pouca interação no 50.24,5. Porque para o nosso dólar, o mês mais importante, tá? É este mês aqui, o mês de março, se eu não me engano. Então, esse mês para o dólar perpétuo, né, consolidado aqui com todos os contratos já ajustadinho, é esse mês que mais me interessa. Então a gente vai ter como alvo para essa semana a abertura dele, né, 50.85, e eu vou falar sobre o IDOX, 50.143,5 seriam os próximos pontos para o dólar, tá? Aqui. E o próprio 50.24, como nós fechamos acima, pessoal, dele, ele se torna um empecilho. Tá? Ele se torna um grande empecilho. Pode ser uma primeira parada, mas eu já falo de outros pontos. Infelizmente ficou distante para o mês de outubro, tá? Os nossos alvos do mês de setembro, que chegou próximo, né? Mas infelizmente não tocou, que seria o 4.821. Ali seria o mais legal. Continua como alvo? Sim. Só fica difícil imaginar para outubro, né? Não sei se a gente vai ter esse nuance, pelo menos por hora não temos cara. Mas os dois principais candles aí, tá? O comprador está aqui e, na minha opinião, o vendedor está a colar. Tá? Então, por isso que eu coloco 50.85, 543,5. E aí, eu olhando para o contrato atual, que é o X, tá? Eu estou analisando esta cauda aqui. Teve minimamente algum tipo de price action, tá? E esta cauda a colar. Tá? São elas que formam ali as principais regiões para o contrato de outubro. Então, eu tenho a máxima para o contrato de outubro em 5.166,5. O mais provável de atingir 5.125,5. Tá? E os suportes 4.957,5, 4.895,5. Tá? Seriam esses os principais pontos aí para o IDOX, analisando somente o IDOX. Tá? Tem essa volatilidade, por isso que eu adicionei aqui, né, os 125, ainda não o 66, né, tá um pouco mais acima aqui, mas para vocês já ficarem cientes que eu estou de olho, certo, pessoal? Estou bem de olho ali nessas faixas de preço, entre 125,5 e 553. Como eles serão atingidos, pessoal? Somente se China reportar dados fracos, ela vai estar quietinha nessa semana, né, feriado, e na sexta-feira, até sexta-feira, podem ser tocados na especulação do payroll, tá? Sem problema nenhum, tá? Bom, cenário do dólar, pessoal, a história
rimando, né? Então, vocês que acompanham o Gui, principalmente lá na Conecta, investe agora também. Então, a gente especulava para o ano 2017/18. Tá? E exatamente isso está acontecendo. Nada mais, nada menos. Você pode especular que já chegamos no fundo do dólar, em 4.691,5. Ou você pode especular que temos mais um quadrante. Mais um quadrante aqui de queda. 4.296, 4.378, 4.460,5. Para ele estabilizar, como fez em 2016/18 ali, depois dos 14,25 da Dilma, derrubou o dólar, parou de cortar juros, estabilizou, começou a cortar, subiu. Pois bem, a gente já começou a cortar, já começou a subir também, só que a gente provavelmente, a depender da economia americana, não tenha um DXY subindo. Em 2018, por causa do Trump, aquela guerra comercial com China, aquela coisa toda, nós tivemos uma valorização do dólar, tá? Forte. DXY no caso. Então a gente precisa ver o DXY, que na minha opinião tem ali alvos de alta, mas poxa, tem um grande bloco de ordem, tem muito interesse em vender aqui dólar. Tá? Então não sei se ele vai performar em alta para o mês de novembro. De outubro está com cara, principalmente a depender de quanto tempo ele vai demorar e se demorar, se tocar, né, nos 108. Então não estou convencido, pessoal, que o 106 no DXY foi a máxima. Tá? Infelizmente não estou. Eu teria mais convencimento a partir do 107, tá? Mas principalmente entre 107 e 715, tá? 107 700, 107 600 ali, até o 108 300, 108 250. Então essa faixinha aqui, eu teria mais confiança de que, opa, finalmente o nosso contrato de dólar aqui pode ficar tranquilo, que a gente vai ter um viés mais vendedor vindo do DXY. E aí, óbvio, tem que olhar para commodities, tem que olhar para como é que está o fluxo para emergentes. Então, a história meio que rimando, pessoal. Quem está com o DXY nas alturas, porque tem eleição ano que vem, só os Estados Unidos vai crescer, blá, 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 blá. Então, esse aqui é o início da alta. Ponto final. Tá? Como foi em 2018. Certo? Porque acabou os juros, pessoal. Não temos mais. Agora a gente está cortando os juros e o Fed Funds está estável, talvez até subindo. E se o dólar continuar como a única economia, os Estados Unidos continuar com a única economia forte, pessoal, é batata, né? O mundo vai preferir Fed Funds a 5,5, a 5, a 4,75, a 5,75, dependendo da empresa, do título, 6% talvez, do que um CDI a 10,25 ou 9,75, que deve ser onde a gente vai parar. Legal? Então tem que ter esses dois cenários aqui, sem dúvida nenhuma. Tá? Para não ficar enviesado de repente com o doméstico, que vai balançar a gente é o internacional. O nosso dolinha, pessoal, o contrato consolidado, então com o fechamento de sexta-feira, tá? Me parece que o mercado vai esperar o payroll, porém, confesso, pessoal, caso hoje China venha forte, tá? A chance é muito maior do nosso dólar namorar já na abertura da semana os 50,17, 50,24 de novo, 50,20, tá? É ficar aqui e morrer, sinceramente. Fazer um movimento de queda e lateralizar até o payroll. E ficar pipocando entre os 50,64,5, 50,87, tá? 58,2, 58,5, né? Que são os pontos mais macros lá no dólar mensal, 50,85 sendo o principal deles. Eu acho difícil ir lá para os 5,125, 5,143, por exemplo. É um pouco mais complexo antes de sexta-feira. Se a China vier mal, aí pode ser que o mercado fique mais de olho no doméstico aqui brasileiro e as coisas não estão tão legais assim, né? Para doméstico nunca estão para Faria Lima, né? Principalmente no fiscal. E aí pode especular para cima até o payroll, tá? Então são esses os pontos. Região de rasgada, pessoal, tem que vir para baixo com um PMI da China forte, tá? E aqui, só um PMI da China forte, até sexta-feira a gente pode rasgar para baixo, tá? Dos 50,17 até os 4,981,5, não tem nenhum suporte, tá? É para baixo. O mercado foi, entre aspas, eficiente aqui, tá? Então vamos voltar para este candle principalmente aqui. Tá? Então, o 4,981, 4,984 ali já é uma região de um bom trade. De um bom trade. E o último guardião aqui seria o 50,17
Tá? 50-20, 50-24 são os únicos suportes. 50-27 é fraco, tá? Mas eu deixo ali para uma segunda-feira, por exemplo. De olho nos dados da China, de olho nos dados do gráfico mensal e no DXY, pessoal. Não tem jeito, não tá fácil, tá? O dolinha e, bom, esse gráfico, o último, prometo, para fechar o vídeo, é o mais legal de todos. Ele não dá dinheiro, né? Não é um gráfico operacional, mas é um gráfico de viés, tá? Então, a história rima, não se repete, não tem por que você achar que estamos em 2016, 2014, 2015. Tá? Não tem. O dólar tinha uns juros de 14,25%. Tínhamos arcabouço fiscal e tudo mais ainda nesse meio termo. E mesmo com arcabouço fiscal, que foi o teto dos gastos, com reforma trabalhista, blá blá, o que aconteceu com o dólar? Crau. Então, fiscal, pessoal, faz curto prazo. Então, as reformas tributárias faz preço de curto prazo. Longo é carrego, é monetário. Então, por isso que é fiscal. Curto prazo pode fazer o dólar cair. Uma reforma da tributária, reforma administrativa, etc. Pode fazer o dólar cair. Mas se a gente continuar com o DXY subindo, tá, e Fed Funds nas alturas, o destino é para cima. Ponto final. A gente está muito mais torcendo aqui para ser um 2018, ou seja, de dólar para cima e bolsa para cima. Isso vai depender das commodities, do que de repente de bolsa para cima e dólar para baixo. Eu acho difícil isso acontecer. Beleza? É isso, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.